O Secovi RS HDM lançou a publicação Panorama do Mercado Imobiliário 2017. O evento, que ocorreu na terça-feira, dia 20, teve início com a participação do presidente do Sinduscon RS, engenheiro Aquiles Dalmolin Júnior, e do empresário Ricardo Jornada, tratando das perspectivas sobre vendas e lançamentos de imóveis novos para 2018. Na sequência, coube à economista Lucinelli Martins e ao estatístico Alexandre Monguilhot, ambos integrantes do Departamento de Economia e Estatística do Sistema Secovi RS, apresentar os destaques do panorama, com ênfase para Porto Alegre, Caxias do Sul e Canoas, e o lançamento dos resultados de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Encerrando o evento, os participantes tiveram a oportunidade de assistir à apresentação da palestra Transformação Imobiliária, Novo Paradigma no Setor, com o CEO da Publiar Informações Estratégicas, Fábio Rios. Entre os participantes estiveram presentes empresários e executivos de imobiliárias associadas das cidades de Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre e São Leopoldo. Alexandre Appel esteve no lançamento da publicação. Estamos com o presidente Moacir Schuchster, aqui no Secovi, Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, nessa manhã festiva, podemos dizer assim, do lançamento do Panorama Imobiliário 2017, uma obra muito rica que traz um diagnóstico, um retrato de todo o nosso setor imobiliário do Rio Grande do Sul. Presidente, o que pode ser destacado no panorama deste ano passado? Em primeiro plano, eu acho que tem algumas informações que se não são surpreendentes, são muito interessantes para a pessoa que acompanha esse mercado. A primeira delas é de que se fala muito na crise do mercado imobiliário, etc. Pois a gente mostra no nosso panorama de que, considerando os últimos 5 anos, houve uma queda, de fato, nas vendas de imóveis da ordem de 20%. Mas olhe-se que 80% continuam funcionando, ou seja, o mercado continua pujante, apesar da crise, etc. Então, é algo que quem tem imóvel tem que ficar sabendo de que ele tem um imóvel e que está preservado seu valor, etc. E que certamente o país é maior do que o precipício que eventualmente se coloca na frente dele. Depois temos que verificar o seguinte, no que tange a locação, a gente percebe que nos últimos 100 meses o preço de oferta dos imóveis para locação chegou a 117%. E, no entanto, a inflação foi de 70%, coisa que vale dos 100 meses. O que mostra que, ainda assim, o imóvel tem uma certa gordura, ou seja, aquele que está locando pode dar um desconto, porque ainda tem uma certa gordura para a negociação. Então, mostrando, inclusive, como o imóvel preserva bem esse valor, não é? Nós tivemos também, na comercialização de imóveis usados, a gente percebe que o preço praticamente acompanhou a inflação. E o tempo de venda, presidente, que era uma preocupação que o senhor manifestava o ano passado, o tempo de venda tinha se esticado demais. A questão, sabe o que acontece? É que, como as vendas não reduziram tanto, o que acontece é que houve um período de euforia lá atrás e houve uma grande produção. Então, isso se reflete na quantidade ofertada. Claro. Então, isso é que provoca um atraso, digamos, uma redução na velocidade de venda.
Essa é a questão. Mas a economia, assim que se recuperar, nós certamente vamos ter a absorção desses imóveis, porque não tem grande mistério. Tudo depende do trinômio que é renda, emprego e financiamento. Nós tivemos, vai se ver no próprio panorama, vai se verificar, que tivemos uma queda nos valores para financiamento, mas uma queda expressiva. Expressiva? Cerca de 50%. Então, de um ano para o outro, reduzindo a quantidade de verba para financiamento, isso acaba criando problemas para a compra do imóvel. E o imóvel é um bem de valor grande, ele precisa de financiamento. Precisa. Os agentes financeiros, ontem nós tivemos na coletiva do Banrisul, que registrou um recorde na história de lucro, mais de 1 bilhão, e uma estatística que me chamou a atenção é o aumento do percentual de financiamentos imobiliários. O Banrisul tem sido um parceiro do setor, presidente? Não, tem sido. O Banrisul sempre tem sido, e mesmo às vezes em épocas de crise, o Banrisul tem sido digamos, um baluarte nesse ponto. Nesse ponto não podemos nos queixar, porque o Banrisul sempre foi um apoiador grande, né? Mas com as limitações, claro, que tem, que impõe o Banco Central, e o que a prudência impõe também, né? Pois é, o nível de inadimplência é grande hoje, presidente. Grande, então a prudência também. Então a gente não pode se queixar de que eventualmente o banco aperte o crédito, etc., porque eles têm que cuidar do seu negócio. Claro, não tenha dúvida. Presidente, o que o senhor está achando da intervenção militar no Rio de Janeiro? Olha, é melhor que nada, né? Acho que alguma coisa tem que ser feita, e se os especialistas dizem que essa seria uma solução, eu acho que tem que se tentar, né? O que não dá é para deixar o povo carioca lá à mercê de um acréscimo, de um crescimento da bandidagem. Então, me parece uma atitude válida e a gente torce para que dê certo, né? Claro. Muito bem, nós vamos liberar o presidente, o evento vai começar, você fica agora com imagens exclusivas aqui do lançamento do panorama do mercado imobiliário. O e-mail do Secov, o telefone está na tela, você tem interesse, faça contato aqui, né, presidente, quem tem interesse, né? Certamente, estamos sempre à disposição para atender o público e prestar as informações que sejam necessárias. Meus cumprimentos. Muito obrigado pela presença. Vamos conversar com os palestrantes agora. Os mais importantes palestrantes desse evento, apesar que está acontecendo uma palestra agora com o professor, lá na frente, depois vou pedir para o Tiago fazer alguma imagem lá. Mas quem palestrou agora foi a Lucinelli Jeremias da Silva Martins, que é economista aqui do Secov, e o Alexandre Monguilhon, que é estatístico. A base deles é que resultou nesse trabalho extraordinário, né, que eu volto a dizer, o panorama do mercado imobiliário 2017. Eu vou pedir até para a Lucinelli segurar um pouquinho aqui. Coisas que me chamaram a atenção. Estava perguntando para eles. Zona Sul do nosso estado. A gente tem sempre avisando que a Zona Sul é pobre, que a Zona Sul tem problema, mas Pelotas aparece no ranking de atratividade para o mercado imobiliário. Pelotas é a terceira cidade. É Caxias, Canoas e Pelotas. Quer dizer, é um município consistente nesse sentido, não é isso, Alexandre? Bom dia. Os municípios de Pelotas e Rio Grande eles ainda permanecem ainda no ranqueamento das top 10 cidades dentro do município do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque são ainda cidades pujantes em termos de PIB, né, Produto Interno Bruto, o per capita, as questões que envolvem dados populacionais da cidade de Pelotas, são cidades ainda com uma consistência considerável em termos de quantidade de pessoas que moram nessa região, enfim, entre outras variáveis que apresentam um comportamento ainda importante dentro do cenário gaúcho, né? Eu tenho a impressão, a gente viu ali Rio Grande, eu até perguntei para ele se Rio Grande tinha caído no ranking de atratividade, como os dados parece que não são muito atualizados, mas eu tenho a impressão, Lucinelli, que o verão atrai muito turista para aquela região lá do Cassino, de Rio Grande. Eu tenho a impressão que isso aí traz um recurso importante para o município, não é isso? Com certeza, os atrativos das cidades, né, na questão de turismo, na questão do verão, como você mesmo colocou, atrai muitos turistas e faz com que a economia gire. Isso faz com que a renda de quem mora na cidade de Pelotas acabe aumentando, né, o que contribui também, que é um
uma das nossas variáveis analisadas. O presidente do Sinduscom e o outro diretor que esteve aqui na abertura falam que o mercado está se recuperando. Está se recuperando, Lucinelli? Pelos dados, está se recuperando. A gente sempre lembra, né, que o mercado imobiliário ele gira basicamente em torno da economia. Então, quando a economia se recupera, o mercado imobiliário também se recupera. Então, a gente estima agora, para o ano de 2018, uma elevação em torno de 1 a 2%, né, no número de vendas para o mercado imobiliário. Isso é bom? Isso é muito bom. Para anos anteriores que a gente teve resultados negativos, isso é muito bom. Está voltando a confiança das pessoas, dos empresários, então isso contribui muito, né, para o mercado imobiliário. Uma coisa que me chamou a atenção, o aumento na inadimplência dos condomínios. As pessoas estão endividadas, isso é uma coisa muito séria. Citei para o presidente Moacir Schuchster, quando gravei com ele, logo que chegamos, e vou citar agora com vocês de novo. Ontem foi a coletiva do Banrisul, que divulgou um resultado extraordinário, o maior resultado do Banrisul, entrou para o clube do bilhão, né, nos últimos 90 anos. E eu perguntei ao presidente do Banrisul na coletiva como é que o Banrisul estava tratando com esse consumidor, esse cliente endividado, né, porque eles estão numa ênfase, um trabalho muito grande de recuperação das pessoas endividadas. Mas essa é a realidade do brasileiro hoje. Os estudos da FEComércio, nós aqui, para mim são preocupantes. O nível de endividamento das famílias gaúchas é terrível. Essa questão da inadimplência, o setor está trabalhando para resolver isso de uma maneira mais harmônica, fazendo mediação com o condômino, o locatário, enfim, que está em débito? O condômino tem que entender que o condomínio nada mais é do que uma pequena cidade dentro do nosso município. Então, ele vive dentro de uma comunidade muito próxima dele. E o fato dele não pagar aquele condomínio, o que vai acontecer? Evidentemente que os serviços do condomínio vão ter um certo prejuízo. A gente vai ter, sem dúvida, uma perda interna dentro do condomínio. Então, o que a gente consegue perceber também com os nossos dados? Como é que os condomínios se adequaram a essa inadimplência? Buscando uma redução de algumas atividades. Por exemplo, obras. Obras foi uma rúbrica que deixou de ser realizada. Claro que as obras inadiáveis a gente não tem como mexer, mas algumas rúbricas a gente precisou, então, fazer uma readequação econômica dentro do condomínio para que não sofresse tanto prejuízo nessa perda de inadimplência, nessa perda de pagamento por parte de alguns condôminos. Claro que o condômino, isso tem que partir também muito do condômino ter esse discernimento de como ele é importante dentro do condomínio e o quanto aquele valor vai prejudicar o todo dentro do seu condomínio, no caso, né? É verdade. Por outro lado, as despesas com segurança, me chamou a atenção na tua apresentação, subiram. Quer dizer, a principal despesa de um condomínio ainda é pessoal. Segurança subiu e ainda não tivemos o reflexo do tarifaço da energia elétrica, que será para o ano que vem. Então, a energia hoje não está pesando, mas esse tarifaço foi terrível. Voltando à questão da segurança, evidentemente que é um assunto que preocupa sobremaneira a todos na nossa cidade como um todo, né? Então, esse é uma rúbrica que dificilmente a gente vai ter grandes oscilações, e dificilmente a gente vai conseguir reduzir em termos de segurança, ou nenhum condomínio vai se sentir tranquilo ou à vontade para propor para o seu condomínio uma redução na segurança. Então, esse talvez seja um movimento que a gente ainda vai ter que acompanhar ao longo dos próximos anos, como que vai se comportar, se ele vai realmente continuar numa crescente, ou a gente vai chegar a um momento que a gente vai conseguir pelo menos uma mínima estabilização, enfim, um movimento que a gente perceba dentro dos condomínios. Infelizmente, gasto com segurança é o que o Alexandre está dizendo, né? Nós estamos vivendo, eu não sei se nós vamos ter um momento Aqui no Rio Grande do Sul, as últimas estatísticas da Secretaria de Segurança, o secretário César Chim, foram positivas, diminuiu o número de homicídios, etc. Mas a violência é muito grande, não é? A violência é muito grande. Uma coisa que me chamou a atenção, Lucinelli, o centro de Porto Alegre. O gaúcho reclama muito, nós reclamamos muito do centro, que o centro está decaído, tem camelô na rua, que o centro é sujo. Mas os imóveis do centro da cidade, e logo em seguida do bairro Petrópolis, se não me engano, são muito valorizados. As pessoas buscam muito locação e compra de imóveis no centro da cidade. O que se explica por isso? Qual é essa preferência? O movimento de pessoas. Então, no centro tem grande circulação de pessoas, então passa muita gente pelo centro. E para quem está começando a sua empresa, é um ótimo local para se instalar o seu negócio. Então, tem uma circulação de pessoas boas, tem gente que vem também da região metropolitana.
Então, várias pessoas vêm para o centro de Porto Alegre, fazem compras no centro de Porto Alegre, o que incentiva, né, o comércio local. Está aí, uma explicação por que o centro de Porto Alegre continua valorizado. Me lembro dos meus tempos de criança, morava em Teresópolis, a gente vinha de bonde para o centro da cidade para fazer compras na cidade, né, no Guaspari, agora Lojas Lebes aqui no centro, uma maravilha. E a gente espera realmente que o centro se revitalize. Por outro lado, preocupa a Cidade Baixa, esses movimentos de carnaval. Os moradores ficaram muito alarmados com a questão de blocos, brigas, confusões ali, bebedeiras, tudo. Mas é o perfil das cidades hoje, né? Agora, São Paulo, que não tinha carnaval de rua, é capaz de, nos próximos 2, 3 anos, ter o maior carnaval de rua do Brasil, é capaz de passar Salvador, né? Vê que o povo, as questões vão se transformando. É uma sociedade em transformação, não é isso? Verdade, tudo se modifica. E isso é importantíssimo, né? E nós temos que observar isso. Deu muito trabalho fazer esse panorama desse ano? É sempre um trabalho, não é que dê trabalho, mas é um trabalho extremamente gratificante. A gente conseguir compilar de uma forma sintética, de uma forma completa, os resultados de todo o ano de 2017, para a gente é muito gratificante ver ele impresso dessa forma. E lindão, hein? Extremamente, ficou muito bonito realmente. Quem quiser um exemplar do panorama, como é que faz? Aí a gente tem que entrar em contato aqui com o Secov, né? A gente vê a melhor forma, provavelmente ele vai estar disponibilizado na internet nos próximos dias, e qualquer dúvida que ele tenha, que entre em contato com o Secov. Muito bem, o endereço do telefone está na tela agora. Cumprimentar vocês, foi uma belíssima apresentação, né? Um trabalho muito bonito, uma compilação de dados. Esse ranking da atratividade para o setor imobiliário dos municípios é uma coisa extraordinária, muito interessante. Me preocupa sempre os municípios aqui da Grande Porto Alegre, especialmente Viamão e Alvorada, Gravataí, que parecem um pouco estagnados, né? O que falta ali? Faltam indústrias ali? O que falta naquela região? A gente tem o fato de estar muito próximo de Porto Alegre, ele evidentemente que tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. O fato positivo de estar muito próximo, claro, a circulação de pessoas na região metropolitana é muito importante. Mas a questão ainda de incentivos em alguns locais, a questão industrial, por exemplo, Canoas é uma cidade, por exemplo, que a gente percebe um certo crescimento, novos shoppings surgindo, enfim, mas outros não conseguem ter aquele mesmo acompanhamento, o mesmo ritmo. Falta, sim, um maior incentivo, maior confiança do empresário para que consiga visualizar nas cidades próximas à capital gaúcha, que ali também existe uma grande atratividade para novos investimentos, enfim, que daqui a pouco Porto Alegre, pelo fato também já está um pouco mais limitado em termos até mesmo de espaço, que pode acabar realmente com a proximidade, que a gente consiga então outros municípios um incentivo maior, seja da indústria, comércio, serviço. É isso aí mesmo? Isso aí, é isso aí. Então, convido a todos a olhar no nosso panorama de 2017, que com certeza terão muitos dados do mercado imobiliário. Muito bem, direto aqui do Secov RS, lançamento do Panorama do Mercado Imobiliário 2017 para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.